pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula desse nosso projeto, desenvolvendo junto com vocês ferramentas de automação para o mercado ou para o segmento que vocês escolherem junto com nós aqui da Ctrl+C. Eu sou Flávio Lima, sou engenheiro de software e nessa segunda aula a gente vai continuar o nosso projeto de desenvolvimento de um robô, um software de automação para o mercado de opções binárias. Antes da gente iniciar o nosso projeto de hoje, vamos revisar um pouco o que a gente já montou, tá? A gente montou na última aula um robô que se conecta com a conta da Equioption. A gente fez o processo de download da API, instalação da API e fez a primeira conexão para ver se estava dando tudo certo ali, conectando com o e-mail com a senha, tá? Para hoje, né, a gente tem a ideia de criar a segunda etapa aqui desse nosso modelo web, que é o catalogador. No nosso catalogador a gente vai precisar aqui de alguns parâmetros, né, que é o tempo de vela, a quantidade de guias, assertividade, tempo de análise e o mercado escolhido. Mas antes da gente partir para a programação e para a construção desse software, é muito importante a gente entender o que é uma catalogação. A catalogação é o processo que se faz dentro da análise probabilística do mercado, né? A gente tem vários tipos de análise de mercado, várias formas de entender o comportamento do preço ou a tendência do mercado. Existe a análise gráfica, né, que é a análise de price action ali, que a gente utiliza como parâmetro para entender o comportamento, entender a tendência do mercado. A gente leva em consideração o preço, né, a movimentação do preço, aonde é que ele tem um congestionamento, aonde é que ele tem um suporte, aonde é que ele tem uma resistência. Assim também a gente tem a análise fundamentalista, que leva em consideração fatores externos do mercado, ele leva em consideração notícias, ele leva em consideração os índices que possivelmente podem movimentar aquele mercado. E a gente tem a análise probabilística, que, diferente desses outros, na verdade igual aos outros, ela também tem uma característica própria, que basicamente, como o próprio nome já diz, é a probabilidade. Ela não enxerga o price action, ela não enxerga, não em 100% das vezes, a análise fundamentalista, ela não enxerga a notícia, ela só enxerga um único parâmetro, a probabilidade de um fator que aconteceu se repetir outras vezes e o que faz esse fator se repetir, né? Então, se você conhece salas de sinais, já ouviu falar em salas de sinais, com certeza você já deve ter parado para pensar, meu Deus, como é que eles conseguem saber que tal dia, em tal hora, em tal minuto o candle vai cair ou que o candle vai subir? Como é que eles conseguem fazer essa previsibilidade? Como tudo no mercado, existe um sentido lógico para isso, e basicamente é utilizando a probabilidade. Ele nada mais nada menos pega um candle de um determinado minuto, de uma determinada hora, e olha esse mesmo candle desse mesmo minuto, nessa mesma hora, nos dias passados. Ou seja, suponhamos que estamos às 2 horas da tarde. O candle das 2 horas da tarde de hoje ele está vermelho. Mas ontem ele teve vermelho ou ele esteve verde? E anteontem ele teve vermelho ou teve verde? Então você seleciona ali, por exemplo, os últimos 10 dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo minuto, esse candle foi verde ou foi vermelho? E quantas vezes ele foi verde ou ele foi vermelho? Ele foi mais verde, ele foi mais vermelho? Se ele for mais verde, então, teoricamente, através da probabilidade, é possível acreditar que ele também seja verde. Se nos últimos 30 dias, 80% das vezes ele foi verde, então eu tenho uma chance de que ele seja verde. Então, é uma análise bem funda, tá? Uma análise um pouco, tanto rasa, só para vocês entenderem, mas é basicamente esse o princípio da análise probabilística, tá? Ele era uma análise que se utilizava muito no Forex, e acabou sendo adaptado para as opções binárias, né? O pessoal utilizava muito essa estratégia, principalmente em finais de meses, que é onde saem os balanços comerciais, né? Então eles percebiam ali, sempre que chega no final do mês, o mercado ele tende a dar uma caída ou ele tende a dar uma subida, então eles utilizavam essa análise de probabilidade para esse tipo de análise, né? Análise no macro, né? Análise mensal. Só que as opções binárias acabou adaptando um pouco essa estratégia para o micro, né? Em tempos micros, tempos de dias. Então é basicamente isso que se baseia a análise de probabilidade. Então a gente tem aqui exatamente essas variáveis, né? A variável de vela, né? Então eu vou analisar candle de quanto tempo? Eu vou analisar o candle de 1 minuto, candle de 1 hora,
candle de 15 minutos, candle de 5 minutos, ou seja, no dia hoje às 12h05 o candle foi verde. Então todos os candles de 5 minutos das horas 12 e 5 minutos, como é que eles estão nos últimos 30 dias, né? Então a gente precisa desse parâmetro, que é escolher o tempo de vela. O segundo parâmetro que a gente pode colocar aqui é Gale, leva em consideração o Gale. Como assim? Ele é o fator de previsibilidade ou de margem de erro que a gente chama no mercado. Porque, por exemplo, em 80% das vezes o candle das 12 horas e 5 minutos ele se manteve verde. Porém, às vezes que ele se manteve vermelho, se eu tivesse utilizado um Gale, eu teria saído positivo. Então a gente pode colocar ali a quantidade de Gales que a gente quer, né, para calcular a margem de erro e calcular se essa margem de erro coincide com nossa estratégia. Assertividade é para ele me mostrar os sinais que tiveram 50, 60, 70, 80, 90 ou 100% de chance de acontecer. Ou seja, em quais tempos gráficos o mercado nos últimos 10 dias se manteve 100% verde, ou seja, em qual minuto dos últimos 10 dias o candle ele sempre se manteve verde ou ele sempre se manteve vermelho. Estou falando verde e vermelho para vocês entenderem altas e baixas, tá? Já que muitos não estão acostumados ainda com alguns termos técnicos do mercado, então estou utilizando um termo para que vocês possam entender de forma mais simples, tá? Tempo de análise é justamente a quantidade de dias que a gente quer analisar, tá? Os últimos 5 dias, os últimos 10 dias, 20, 30 dias. E por último, no caso da Ike Option, a gente tem a separação, que é o mercado normal e o mercado em OTC. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente precisa criar um software que a gente passe o tempo de vela, quantidade de Gales, o parâmetro de assertividade, o tempo de análise e o tipo de mercado. E com essas informações ele traga pra gente os possíveis sinais que a gente deve estar efetuando nos pares, os momentos, que são as horas que vão acontecer, e qual a direção, se é uma direção de call ou de put, tá? Então esse é o software que a gente vai criar, um catalogador. A gente vai criar o que essa galerinha das salas de sinais fazem de uma forma automática, né? Muitos deles utilizam uma planilha, né? Eles baixam os candles do MetaTrader, dos ativos e tudo, e fazem a análise na mão. Então a ideia é a gente fazer um software que faça essa automação. Um detalhe bem interessante aqui também, que é muito importante a gente ressaltar, é que para ser uma análise realmente precisa e eficaz, a gente deveria estar utilizando uma corretora de confiança para poder estar puxando os candles. Mas como a ideia aqui é desenvolver para a Ike Option, então a gente vai utilizar os próprios candles dela. Por que você está dizendo isso, Flávio? Porque existe uma diferenciação de candles de corretora para corretora. Às vezes o candle numa corretora ele foi minimamente positivo, enquanto na outra o mesmo candle foi minimamente negativo, enquanto em outra corretora aquilo ali foi um doji. Então existe essa diferenciação, né, de posições de preço. Por isso que existem os robôs de FHC, né, os robôs de alta frequência. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Justamente para essa diferenciação de preços por causa da latência da velocidade de informação de comunicação do mercado com os books e oferta, tá? Então, mas isso é um assunto para outra aula. Mas é só para explicar a vocês o porquê que a gente vai estar utilizando a Ike Option. Como a ideia daqui é desenvolver para lá, então não faria sentido a gente utilizar outro provedor de informações e sim o da própria Ike, tá? Então, vamos para a aula. Beleza, pessoal? Com a nossa parte de códigos aqui aberta, a gente tem aqui exatamente agora o mesmo código de onde a gente parou, tá? Eu fiz aqui alguns comentários, só para a gente poder entender um pouco melhor o que está se tratando de cada bloco aqui, né? A gente aqui tem a primeira parte, que foi onde a gente importou a API que a gente trabalhou, tá? A gente aqui onde a gente importou algumas bibliotecas do próprio Python, né? O JSON para trabalhar informações do próprio JSON. Importamos a biblioteca Time para trabalhar o tempo. Gerar conexão com a Ike, né? Onde a gente utilizou aqui as nossas variáveis e guardamos nelas informações necessárias para fazer a comunicação. Aqui a gente faz a verificação se houve uma conexão bem sucedida, né? Se a senha está ok, se o e-mail está ok, se tudo se comunicou corretamente. E aqui a gente fez um pequeno exemplo para ver se estava tudo ok, que era puxar aqui os candles, os últimos 10 candles do par EURUSD OTC, né? Então agora a gente vai partir para o nosso código. Conforme muitos de vocês comentaram no nosso grupo do Telegram,
vocês pediram para que a gente fosse mais rápido, né? Não falasse tanto sobre a parte de código, até porque eu entendo que muitos de vocês aqui estão querendo a ferramenta e entender como ela se constrói e não entender a parte de códigos propriamente dito, até porque alguns de vocês não têm esse contato de programação. Mas se vocês tiverem interesse de realmente ver a construção lógica do código por trás, a gente pode estar criando uma aula separada só para tratar sobre isso. E talvez criar até uma aula separada só para iniciar vocês no básico do que é necessário para poder programar, tá? Mas isso somente se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo qual a opinião de vocês. E vamos voltar pro vídeo que a gente já falou demais, né? Então, como a gente comentou lá, a gente vai tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido, só passando a estrutura lógica do que foi construído e não a escrita de códigos. Então, por isso que eu já deixei tudo pronto aqui. Só vou trazendo pro código aqui em blocos e explicando para vocês o porquê de cada coisa, tá? Então, vou criar aqui já um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar ele de catalogador. .py. E é nele que a gente vai estar trabalhando. Primeiro de tudo, eu já vou importar todas as bibliotecas que vão ser utilizadas nessa aula e vou explicar o porquê de cada uma delas, tá? Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Ok. A primeira biblioteca que a gente está importando aqui, você já conhece, né? É a biblioteca da API. A segunda, a gente está importando o DataTime, tá? Para a gente poder trabalhar não só o tempo, mas também o formato de datas, né? A gente vai precisar, já que a gente vai catalogar aqui em quantidade de dias e momentos específicos, então é importante ter essa biblioteca. A gente também está utilizando aqui o Colorama, tá? Não vou entrar muito a fundo sobre ele é basicamente uma biblioteca que deixa a exibição bonitinha, né? Ele bota cor no texto. Quando você vem aqui no seu CMD e coloca alguma coisa aqui, como por exemplo Clear, né? O meu aqui tá amarelinho porque o Visual Studio ele faz isso, mas se você for no seu CMD, ele provavelmente vai estar branco. Então a função dessa biblioteca Colorama é justamente colorir esses textos para ficar uma coisa visivelmente mais bonita. Mas não vamos mexer muito com isso agora, né? A gente também vai importar a biblioteca Time, né? Só que da biblioteca Time a gente só vai precisar da função Time, que pega o tempo atual, né, em milésimos de segundos. A gente também vai utilizar aqui o config parse, o request, o JSON e o RE. Essas bibliotecas a gente vai utilizar para estar trabalhando aqui requisições web, porque além da biblioteca da própria IKEoption, a gente vai precisar fazer uma requisição web dentro da IK para pegar algumas informações específicas dos pares, como por exemplo o par EURUSD, ele é aberto de que hora, ele fecha de que hora na IK, né? A gente precisa saber quando é que ele está aberto, quando é que ele está fechado, para a gente poder fazer a catalogação dele. E a IKEoption API ela não libera essa informação, então a gente vai ter que fazer isso via request mesmo, que é requisitando da URL da própria IKEoption. A gente vai fazer isso aqui, tá? Importe NumPy as NP, importe pandas. Acho que o NumPy e o pandas você já conhece, né? O pandas ali é para trabalhar a questão de listas, para poder fazer conversões de tabelas de uma forma mais simples e mais rápida, tá? Então, esse aqui é o resumo das bibliotecas que a gente está utilizando. Segunda coisa que a gente vai fazer é aquilo que a gente já conhece, tá? Gerar a conexão com a IKEoption. Para isso aqui a gente vai utilizar as mesmas funções, os mesmos mecanismos que a gente utilizou na última aula, tá? E basicamente após isso a gente dá o início à construção lógica do código, né? A gente faz aquela velha função, né? Como eu falei para vocês, eu já tenho uma estrutura meio que pronta aqui, eu tô só colando para cá e explicando para vocês, para não fazer a parte de desenvolvimento lógico, né? Já que vocês querem vídeos mais rápidos. Então vamos lá. Então aqui a gente verifica se existe a conexão. Eu já posso puxar aqui o else para baixo e colocar aqui o final da minha conexão, né? Se não, a gente coloca aqui um print. Deixa eu só trocar aqui a versão do meu teclado. Show. Então, coloca aqui erro, e-mail ou senha inválidos, tá? Então aqui a gente tem basicamente a mesma estrutura da aula anterior, só que dessa vez com
as importações de biblioteca mais extensas, né? A gente tem mais importações de biblioteca aqui, que é que a gente vai utilizar agora. Eu costumo sempre iniciar o projeto, tá? Denominando as variáveis que eu vou utilizar durante toda a estruturação do código, tá? Então eu já vou chamar elas aqui e vou explicar para vocês o porquê que eu defini essas variáveis e o porquê que eu defini elas nesse formato. Se vocês percebem aqui, ela está guardando tudo aqui em formato de chaves, porque como a ideia desse projeto é ele se comunicar via web no futuro com a nossa plataforma web, né, que vai ser desenvolvida em Laravel ou em Node, a gente ainda está vendo essa possibilidade. Então, por isso que eu estou salvando ela em formato de chaves e não em cada uma com um nome específico, tá? Então aqui eu tenho uma chave, dentro dessa chave eu vou guardar a informação de time frame 15, ou seja, o tempo gráfico que eu vou analisar é de 15 minutos. Eu posso alterar aqui para 5, para 1, seja lá o que a gente quer fazer. Quantidade de dias que eu vou analisar, né? Quantos dias para trás que eu vou fazer a análise de probabilidade, que eu coloquei 15. Porcentagem, eu quero analisar apenas os pares que tiveram pelo menos 80% de assertividade, né? Ou seja, pares que têm a possibilidade de acontecer em 80% das vezes. Quantidade de martingales aqui eu posso deixar zerado ou deixar 1. Eu vou deixar zerado aqui só para a gente poder entender. Porcentagem. Aqui é onde eu vou pegar basicamente a minha porcentagem e colocar a porcentagem de call e de put, que vão ser a mesma coisa, só que uma é positiva e outra é negativa, já que a gente está falando da venda, né? Então, basicamente isso. Aqui a gente tem os pares, né? A gente primeiro temos que entender e saber quais pares vão estar abertos dentro da Equioc. Então a gente já criou uma função para aqui, para essa funcionalidade. Então vou só pegar ela aqui. Como eu falei, eu já tenho elas todas pré-montadinhas aqui. Então logo aqui abaixo da conexão eu já vou definir as minhas funções, né? Então aqui eu tenho minha dev funções que vão pegar os pares abertos, né? Ela recebe a API, que é a nossa variável de comunicação, né? Ela recebe pares, ou seja, API get how open time, ou seja, get todos os pares que estão abertos nesse momento, né? Então ele vai pegar aqui todos esses pares, todos os pares que estão disponíveis e vai guardar dentro da minha variável pares. Depois eu vou percorrer por cada par desse, tá? Perdão, detalhe, existe uma função específica do Equioc API que ele pegava todos os pares que estavam abertos. Só que essa função ela foi tem uma descontinuidade, né? Perdão aí pela fala. Então a gente está utilizando aqui o get ao open time, né? Ele pega todos os pares que estão sendo comercializados naquele momento. Então a gente cria aqui um for para entender qual desses pares realmente estão abertos naquele momento, né? Aqui a gente está utilizando só os pares digital, mas se você der aqui um print nessa variável pares aqui, nesse formato que tá aqui, você vai ver que ele vai dar aí o cripto, o forex, vai dar o digital, vai dar o de binário, vai dar todos. Eu aqui estou utilizando só o digital para facilitar, mas a gente pode ir aprimorando e colocando outros pares, tá? Outros mercados, na verdade. Então, beleza. Aqui ele basicamente percorre cada par dentro dos digitais. E se o par ele tiver aberto, né? Ou seja, ele tiver true, ele tiver aberto naquele momento, ele vai guardar esse par aqui dentro da minha variável arrays e no final de tudo ele retorna esse array para mim. Então, aqui basicamente ele vai retornar, se tiver o ERSD, ele vai retornar o ERSD, vai retornar o GBP/JPY e assim vai. Vocês podem estar rodando esse código, podem estar dando um print aqui para vocês poderem entender o desenvolvimento lógico, tá? Então, beleza. Aqui a gente já pegou os pares. A gente pega o time atual, né? Data, time now, e a gente escreve que a gente quer o tempo nesse formato. Então aqui basicamente ele vai retornar pra gente o dia de hoje, né? No caso dia 20 de 12 de 2022. O formato brasileiro que a gente está acostumado a ver é esse daqui. Só que eu colocando essa formatação aqui, ele vai me retornar o tempo assim, ó. 22, ele vai me retornar o ano, vai me retornar o mês e depois, por último, ele vai me retornar o dia. Que é uma formatação americana, né? A gente gosta de falar que é uma formatação de data americana. Então, é basicamente isso que aqui está fazendo, só para a gente poder saber qual é o ponto inicial da nossa catalogação, que no caso de hoje, para trás, beleza? Infobinárias, aqui a gente vai pegar as configurações tanto dos ativos binários como dos ativos digitais, tá? Aqui eu coloquei binários porque futuramente a gente vai estar desenvolvendo também tanto para digital como para binário.
No entanto, a gente por enquanto vai levar em consideração só as digitais. Então, getTime atividade é justamente aqui onde a gente vai precisar fazer as requisições. A gente precisa, na IKEoption, ela tem um tempo que o par fica aberto e um tempo que o par fica fechado. Existe um motivo por que ela faz isso, mas é um pouco estendido, e como esse vídeo tem que ser rápido, a gente vai deixar isso para uma próxima aula. Mas existe um motivo do porquê que a IKEoption ela fecha um ativo em um determinado tempo e só abre ele em um determinado período. Coisa que, se você for por fora, você vê que o ativo está sempre aberto ali, só fecha em finais de semana. Mas existe um porquê do porquê a IKEA faz isso. Inclusive é até engraçado, foi uma coisa que deu um prejuízo gigantesco nela. E eles resolveram colocar essa conotação de períodos, né? Então um ativo ele fica aberto de X horas até tal hora. Mas depois a gente fala sobre isso. Então a gente já tem essa variável aqui pronta, getTime.tv, que eu vou puxar elas aqui para vocês e vou comentar um pouco para vocês sobre ela, tá? Ela na verdade vai ser separada em duas funções, tá? Pegando as informações de cada ativo disponibilizado pela IKEoption. Como vocês podem ver, a gente vai fazer aqui uma requisição nessa URL, tá? Que se a gente abrir aqui e fizer uma requisição nessa URL aqui, ó, se fizermos uma requisição via get normal, ou seja, se você jogar ela ali no seu navegador e tentar acessar, vocês vão ver que ela vai retornar nada, né? Vai retornar uma informaçãozinha que na prática não serve para muita coisa. Vai ser rápido ou lento, a depender da sua velocidade, né, da internet, que a minha está demorando um pouquinho. Mas vocês vão perceber que ela não vai retornar muita informação se a gente fizer a requisição normal. Então a gente precisa fazer uma requisição via post, utilizando uma requisição do tipo JSON, tá? Então eu vou mostrar para vocês esse arquivozinho aqui, as requisições via JSON. Eu vou salvar dentro do payload post.txt, porque ele, além de acessar via post, ele vai enviar também no cabeçalho o JSON que vai estar dentro desse arquivo. Se vocês ainda não entendem um pouquinho de requisições web, não se preocupe, a gente pode estar falando sobre isso um pouco mais para frente. Mas para quem já entende, é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma requisição via post com parâmetros via JSON, e esses parâmetros vai fazer com que a requisição me retorne o tempo que cada par fica aberto e outra gama de informações, né, que vocês podem até utilizar para estar olhando, dando uma estudada, mas retorna bastante coisa. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou criar esse arquivo, tá? Vamos lá, o nome desse arquivo vai ser payload underline post.txt, e o cabeçalho aqui vai ser exatamente esse daqui. É um cabeçalho extremamente gigantesco, mas é basicamente isso daqui. Já posso estar fechando ele. E aqui está dando erro porque, como eu falei para vocês, esse aqui ele vem acompanhado de uma outra função, que é a string format. Por quê? Quando ele retorna para a gente os pares, ele retorna numa formatação diferente do que a API suporta. Então deixa eu já estar criando aqui. Vou estar colocando aqui em cima. Só dar um espaço aqui. E aqui, tá? Por quê? Porque ele retorna com um traço. Ou seja, eu coloquei aqui até um exemplozinho. Formatando a string porque ela vem com euro/usd para euro/usd. Porque na API da IKEoption ela se comunica sem esse barra. É só a string, né? Saldo em exceções quando é OTC. Quando é OTC ele fica traço OTC, tá? Então essa funçãozinha aqui é só uma funçãozinha separada para poder fazer essa formatação da string, tá? Então aqui eu já posso salvar, já posso descer aqui embaixo para a gente dar continuidade no código, tá? Então beleza, aqui a gente já pegou o tempo, já pegamos as informações dos pares, né? Quando eles ficam abertos, quando eles ficam fechados e tudo mais. Então agora a gente vai iniciar a catalogação. Toda a catalogação a gente também vai salvar em um chaveamento, tá? Que é basicamente um array com chaves. E a gente vai colocar aqui um contador para a gente contar quantas vezes ele vai percorrer esse código. E como já comunicado a vocês, a gente também já tem toda essa função prontinha aqui
vou só estar puxando ela aqui para estar explicando para vocês todo o processo, tá? Então basta eu dar aqui uma pulada de linha e é basicamente muito simples, tá? Eu vou fazer um for que vai percorrer o par em cada pares que a gente achou aberto, que está na nossa variável aqui em cima, tá? E catalogados, pronto, o update, né, vai receber um novo chaveamento. E esse chaveamento ele vai receber como chave o próprio par e ele vai receber a catalogação, que é uma função que vai catalogar isso, que a gente também já tem ela pronta para facilitar e deixar o vídeo aqui bem mais rápido para vocês, que eu vou puxar ela exatamente aqui agora. Vou colar aqui em cima junto com as outras funções. Basta eu colocar aqui. Pular a linha para cá e colocar. Pronto. Então a função cataloga, ela recebe o par, recebe a quantidade de dias, recebe a porcentagem tanto do CAL, né, de compra, como a porcentagem de put, que como eu já expliquei é a mesma. A diferença é que uma, se for 80%, uma vai ser 80%. E a outra vai ser menos 80%, né? O time frame, que é o tempo gráfico que a gente vai estar olhando, e a data de start, que é a data atual, né? Então a gente vai fazendo um while aqui para percorrer tudo isso aqui. Eu vou salvar os candles de alta como os de baixa, os de alta sendo verde e os de baixa sendo vermelho. Aqui a gente já fez algo parecido com isso daqui na aula primeira, né? Onde a gente pegava ali os candles e entendia se eles eram de alta ou de baixa, levando em consideração o seu tempo de abertura, o seu tempo de fechamento, ou se ele é um doji aqui, que é a situação nova que eu já expliquei para vocês. E fazendo todo esse processo, ele retorna para a gente a análise desses parâmetros. Vocês podem pegar esse código, podem dar um pausa na tela, escrever eles e dar uns prints e tentar entendendo a parte lógica de tudo isso, tá bom? Se vocês quiserem todo esse código aqui que a gente está desenvolvendo, comenta aqui no vídeo, acessa o nosso grupo do Telegram, interage, que dependendo da quantidade de pessoas que querem ter acesso a esse código, a gente dá a liberdade de vocês poderem utilizarem ele e até estar incrementando esse código junto com a gente, tá bom? Galera, é basicamente isso daqui. Com isso aqui a gente já tem a catalogação precisa de tudo que está acontecendo, né? Depois de ter feito aqui esse update, a gente só percorre novamente cada par dentro dos catalogados, né? E aí, perdão. E aqui onde a gente faz a verificação se tem martingale, né? Se existe um martingale, ou seja, se o martingale for diferente de 0, a gente já encerra, né, por aqui. Se não, a gente vai refazer esse processo aqui a quantidade de vezes que o martingale for configurado. Se você tiver 5 martingales, ele vai fazer isso aqui 5 vezes para frente, né? Acrescentando mais um candle à frente. Então, se for 5 minutos, ele vai fazer ali a catalogação daqueles 5 minutos. Se o martingale for 2, ele vai percorrer mais 5 minutos para frente e mais 5 minutos para frente. No total, mais 10 minutos para poder pegar as probabilidades dos demais time frames, né? Com isso aqui, a gente já tem um resultado expressivo, né? Se eu der um print nisso daqui para vocês verem, no final de tudo, né? Eu já tenho aqui até prontinho para vocês. Até para não precisar escrever quase nada, só para explicar como está sendo desenvolvido o código mesmo. Eu vou dar aqui um para cá, né? Opa. Deixa eu dar aqui um Ctrl V agora. Pronto. Então eu estou printando aqui basicamente os catalogados e estou indentando ele a 1 para a gente poder ficar fácil de ver. Então se eu rodar esse código aqui já agora para a gente ver o que acontece. Voltando aqui, tá? A gente deu uma cortada do vídeo porque se a gente for esperar pela internet aqui vai alongar muito o vídeo, tá? Deu um errozinho aqui quando a gente rodou e eu coloquei para rodar de novo, mas só para vocês ficarem cientes. O payload aqui, underline post, eu tinha colocado o nome errado, então deu um erro, tá? Então, caso vocês estejam reescrevendo o código aqui junto com a gente, também reescreva. Eu tinha feito ele errado, aí coloquei o nome corretozinho, rodei e ele rodou normalmente. Então, aqui, galera, perceba que ele rodou já e nos trouxe em formato de JSON, que é o que a gente precisa para se comunicar com o nosso sistema web, né? Ele retornou aqui o tempo, né?
quantos verdes foram, ou seja, quantos candles de alta foram 8, quantos vermelhos tiveram, foram 4, e qual é a porcentagem disso? 67% para cal, né? Por quê? Porque a gente teve mais candles verdes do que candles vermelhos, só que a diferença entre eles foi de 67%, tá? Então aqui ele fez isso para todos os pares, então a gente já sabe que tipo o par X de 1,30 ele tem 58% de put, porque nos seus últimos períodos catalogados, no caso aqui a gente colocou 15 se eu não me engano, né? Isso mesmo, nos últimos 15 dias ele teve aí 5 candles verdes e 7 candles vermelhos, então ele tem uma possibilidade aí de 58% para dar put. Porém, para vocês verem assim, fica horrível, né? Não dá para vocês entenderem muito bem, porque tá em JSON, vocês não veem aqui qual par que ele tá falando. Então, por isso que a gente colocou aqui aquela biblioteca Colorama, para a gente poder justamente fazer uma exibição bonitinha, para que vocês possam entender. Então, por isso que eu vou apagar esse print aqui, tá? Vou colocar aqui um segundo for. Ele vai percorrer novamente isso daqui, só que dessa vez ele vai exibir de uma forma bonitinha pra gente, tá? Então aqui, onde exatamente finaliza esse for, deixa eu dar mais uma quebrada de linha pra cá, perdão, pra cá, exatamente onde termina o primeiro for ali. Opa, veio só o war aqui. Vou corrigir já aqui, colocar um F, pronto, tá? Então agora eu vou vir aqui embaixo. Eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que tá lá em cima, tá, pessoal? Só que eu tô utilizando aqui aquela biblioteca lá Colorama para exibir cada par separado de uma forma bonitinha. Então eu vou dar aqui um print em MSG, que é onde eu faço aqui a formatação do texto. Vou dar um salvar aqui. Vou limpar aqui esse código. Vou voltar aqui e botar para rodar agora novamente, para a gente ver o que exibe. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo, para que vocês possam estar vendo o processo aí mais rápido, você vê ele gerando os pares, tá bom? Lembrando, ele vai estar gerando aqui a catalogação dos pares que estão abertos nesse momento dentro da IK, tá? Outra coisa também, Flávio, você não vai colocar para ele catalogar também só os pares que estão em tendência? Pessoal, se vocês quiserem, a gente pode colocar sim, sem nenhum problema. Porém, do meu ponto de vista, do meu olhar criterioso, tanto de programação quanto de trading, eu não vejo como uma boa ideia ou uma boa solução juntar duas estratégias que têm conceitos diferentes. Na minha concepção de programação e nos backtests que eu sempre fiz a minha vida toda, não dá um bom resultado você juntar duas estratégias que têm parâmetros de observação diferentes. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma entrada de probabilidade baseada na tendência, eu estou levando em consideração o price action, sendo que o price action ele não enxerga nada da probabilidade e a probabilidade não enxerga nada do price action. Ambas enxergam setores totalmente distintos, mas tem gente que gosta de fazer isso para poder dar uma afinetada, dar uma garimpada ali na sua análise. Mas se vocês quiserem, a gente coloca aqui para o robô ele também segmentar somente os pares que estiverem a favor da tendência ou contra a tendência. A gente também pode colocar aqui para ele ver, para ele só entrar em pares em momentos que não tenham notícia, porque as notícias elas interferem no gráfico, dependendo do seu nível de informação. Então tudo isso a gente vai fazendo juntos. Basta vocês basta que vocês queiram fazer isso, né? E vocês fazem isso através dos comentários, através das mensagens que vocês deixam no nosso grupo do Telegram, tá? Então, como vocês puderam ver aqui, pessoal, ele fez a catalogação direitinha, de uma forma mais bonita de se ver, né? Então a gente pode pegar como exemplo, ó, o GBP USD às 7h45. Ele está dizendo que a melhor opção é fazer uma compra, porque a compra ele tem 67% de chance de dar certo, porque dos últimos 15 dias 8 candles foram de alta, 4 candles foram de baixa e não teve nenhum doji, né? E assim ele fez para todos os pares que ele encontrou aberto, né? Então esse aqui de 75%, ó, ele é um put, porque dos últimos 15 dias 9 foram de venda, somente 3 foram de alta, né? Então está dizendo aqui
que existe uma probabilidade de 75% desse put aqui acontecer. Esse aqui está dizendo que existe a probabilidade de 83%. Isso seguindo aquela mesma lógica que eu ensinei para vocês antes do vídeo. Então, galerinha, é isso, né? Ó, acho que eu passei por aqui de 90 e pouco por cento, 92%, hein? O EuroGBP às 5h15, CAL, ele tem 92% de ser uma operação compradora. Interessante isso daqui, hein? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esses resultados aqui que o nosso robô teve, eu vou estar jogando lá no nosso grupo do Telegram, e a gente vai estar vendo se essa análise que ele fez foi coerente, quanto de positividade que isso vai dar. Então, acessa lá no nosso grupo do Telegram. Se vocês quiserem muito, comentarem muito, a gente libera esse código para vocês de forma gratuita. Lembrando que ao final do projeto a gente vai pegar todas as ferramentas que a gente desenvolveu, vai encapsular e vai entregar para vocês de forma gratuita. Então, participem, interajam junto com a gente, porque isso daqui vai ser dado para vocês. E o quão bom isso aqui vai ser dependendo da interação que vocês têm junto com a gente, tá? Eu sou Flávio, esse foi o nosso vídeo, foi um pouco longo, eu tentei ser o mais rápido possível. Vejam que eu não escrevi quase nada de código, eu só fui repassando o que eu já tinha feito. E mesmo assim foi longo, porque realmente é muita coisa para abordar. E a gente quer entregar um conteúdo de qualidade. Não é porque algo é de graça que tem que ser feito de forma ruim. E a gente não tem interesse nenhum de vender nada por trás. A gente só quer realmente passar informação, passar o processo de desenvolvimento de um projeto, desde a sua base, da sua base mais básica mesmo, até a sua parte funcional. Então, galera, é isso. Fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima.